Olá, pessoal. Estou de volta na disciplina Práticas para o Ensino de Matemática 2 e hoje para trabalhar especificamente com vocês a pedagogia de projetos e a matemática. Antes de mais nada, é bom eu salientar que, mais uma vez, quando eu falo pedagogia de projetos e matemática, eu estou falando daquela perspectiva em que a matemática ela está contextualizada dentro de um mundo complexo, de situações complexas do mundo real e que, portanto, são ponto de partida para um trabalho que não envolve exclusivamente aula de matemática. Quer dizer, a matemática aqui, como a gente vai ver nesse slide, ela é uma ferramenta social e não uma finalidade na educação. Vou falar isso aqui o tempo todo com vocês, esse slide vai ficar aqui para a gente entender que a matemática não pode ser vista como uma finalidade. Quando eu falo finalidade, dentro da minha história de vida como aluno e tudo mais, é aquela ideia de que você vê como a disciplina é vista como finalidade pelos seus professores quando eles determinam que, olha, no dia 30 de novembro o aluno tem que saber tal coisa. Se ele não souber, ele vai voltar. Ele vai continuar repetindo a série e fazer de novo. As pessoas não param. As pessoas, quando chega 30 de novembro, elas vão mudar de ano. Portanto, colocar que a matemática, ou o português, ou a língua, ou a história, ou a geografia é uma finalidade, é no sentido de que a pessoa tem que saber aquilo em um determinado momento, ou senão ela não pode ir para frente, ela não pode continuar, em outras palavras, vivendo. E se ela não aprender isso, ela não vai ser feliz. Quantos dos meus professores de matemática, inclusive, falaram isso? Se você não aprender trigonometria, você não aprender determinada coisa, você não vai ser ninguém na vida. Certo? Não vou nem dizer se eu aprendi ou não aprendi, porque a maioria dos conteúdos eu nem lembro mais na matemática, no meu ensino médio e mesmo antes. E virei alguém na vida, sou uma pessoa normal, feliz, adulta. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa visão de que o conteúdo é um fim em si mesmo. E nesse sentido, a matemática ela existe, como a gente está vendo aqui, como uma ferramenta social e não como uma finalidade em si mesma. Então, os projetos que eu vou mostrar para vocês aqui como exemplo, eu vou trazer 2 vídeos para vocês de produções que a Univesp já fez sob supervisão minha há alguns anos atrás. Eles tentam mostrar onde que dentro de um projeto dentro da escola, você, no ensino médio especificamente, junto articulado com outras disciplinas, portanto em projetos interdisciplinares, a matemática entra como uma das disciplinas, articulada, integrada, para que de fato esse conhecimento que está sendo trabalhado na matemática, ele faça sentido para os alunos, não simplesmente para passar de ano, mas como uma ferramenta que ele precisa para poder resolver problemas complexos do mundo, articulado com a história, com as ciências, com a geografia, com as artes, etc. Então, é nessa perspectiva que a gente vai estar trabalhando com vocês, especificamente nesse momento, um primeiro vídeo que vai mostrar uma experiência de alunos que estão tendo que trabalhar, entender para poder compreender também fora das 4 paredes da escola. E é isso que faz sentido na pedagogia de projetos e a gente romper com essas características das paredes. Então vamos então ao primeiro vídeo, são alguns excertos colados para que vocês possam entender um pouco o que é a pedagogia de projetos, uma discussão que eu vou fazendo também muitos anos atrás, era bem mais novinho, quando eu estou mais ou menos explicando o que é a pedagogia de projetos. Vamos lá. Está no dicionário. Projeto quer dizer ideia que se forma de executar ou realizar algo no futuro. Plano, intento, desígnio. Geralmente as pessoas entendem esse plano, quando você faz o planejamento, como uma coisa já previamente definida. Então você planeja e você executa. Eu posso te perguntar? A estratégia de projetos em educação é tema de estudo e pesquisa de Ulisses Araújo, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades do campus da Zona Leste da USP. Tem um ponto de partida, evidentemente, tem um planejamento de algumas das ações que vão ser desenvolvidas, mas o professor, ele, nesse sentido, ele é um estrategista que vai adaptando em função
do próprio desenvolvimento das ações, da própria coleta de informações e de conhecimentos que os alunos trazem, ele tem a possibilidade de ir mudando no transcorrer do projeto o rumo que o projeto vai. Por isso que eu prefiro utilizar o termo estratégia quando trabalho com projetos na escola. O trabalho com a estratégia de projetos pode ser apresentado através de uma rede. Nela, o professor registra todo o percurso das atividades, iniciando com os questionamentos dos alunos até traçar as relações entre o tema e as diversas disciplinas. Nesse projeto que nós estamos trabalhando agora, nós temos aí, por exemplo, dentro da área de português, nós temos o estudo de narrativas em discurso direto e indireto, estudos ortográficos, né? Dentro da área de história, nós temos o período da escravidão no Brasil, essa questão da diversidade cultural, a consciência crítica que foi trabalhada no debate, né? A questão racial no Brasil atual, né? Trazendo para a atualidade. Na matemática, conteúdos como frações, porcentagem, números decimais que ajudam as crianças a entenderem esses dados numéricos que são encontrados nas pesquisas. Na geografia, a localização, representação e orientação espacial, os pontos cardeais, não é? Em que hemisfério está a África, não é? Como foi a viagem até o Brasil. À medida que o projeto vai desenvolvendo, que as estratégias vão sendo desenvolvidas, você vai estabelecendo relações não pensadas, por exemplo, anteriormente, mas que vão se construindo no próprio desenrolar do projeto. Previamente, os alunos realizaram uma pesquisa sobre os lugares que seriam visitados e levantaram questões para serem respondidas no decorrer das atividades. Fizeram parte do roteiro a visitação e o estudo de pontos importantes da cidade de Santos. O sistema funicular ele funcionava na Scarpa, né, de Santos, na época lá do café. Então eu espero ver esse sistema funicular funcionando, mas só que numa escala menor. Começou o estudo, antes de qualquer coisa... Este é Eduardo. Estão vendo um sistema funicular que ainda funciona. Nós temos um cabo de aço de ponta. E é uma das professoras envolvidas diretamente no projeto. A comparação entre as duas igrejas de Campinas, que são de uma época posterior, final do século XIX, com essa... Observando toda a parte de tecnologia, do processo mesmo de revolução industrial, mas trabalhando os outros lados também, das contradições, as contradições sociais, dos problemas dessas cidades que passam por um crescimento, né? Um projeto consistente, um projeto, vou usar a palavra também competente, é um projeto que abre a possibilidade do aluno se desenvolver nessa dimensão que não é somente uma dimensão do conteúdo. De perguntas e respostas que tenham essa natureza ético-político-social, que levem ele a compreender o desenvolvimento, a poder explicar as principais características do que se mais prática, mais específica, que tem relação com a matemática, dentro de um contexto mais amplo. Como mostra aquele contexto que os alunos experienciaram de forma real e concreta, vai ser a matéria-prima, a base, para que esses alunos e esses professores em sala de aula utilizem aqueles elementos para trabalhar a matemática nas aulas específicas da disciplina. Quer dizer, essa contextualização dentro de um contexto mais amplo, a hora que nós estamos falando ali de distância, de força, que é necessário para aquele funicular subir, quer dizer, uma série de cálculos que são necessários para a gente conseguir fazer com que aquilo funcione, mesmo articulado com a física também, quer dizer, e outros conceitos, eles fazem sentido para os alunos a partir do momento que eles experienciaram, o professor chamou a atenção daquele detalhe que interessava a ele, assim como não aparece no vídeo, mas em outros momentos, por exemplo, na igreja, em outros momentos durante aquele estudo do meio, aquele passeio, foi sendo sinalizado para eles aonde que a matemática estava presente. E isso é que é a matéria-prima para entrar dentro do currículo. Então, quando a gente trabalha com a pedagogia de projetos, o que nós estamos falando aqui no fundo é que essa matemática ela é contextualizada. Ela é uma ferramenta para eu compreender os fenômenos sociais, políticos, econômicos. Ela não é simplesmente para passar de ano. Então, é a partir da realidade externa dos muros da escola, contextualizada na vida dos alunos, é que eu vou trazer aquilo para dentro da sala de aula.
esse aluno ele vai querer aprender matemática. Ele vai ver sentido nesse conhecimento para que, porque não é simplesmente, volto a dizer, para não passar de ano. Ela tem uma razão na vida dele para ele compreender aquilo. E a gente vai ver agora no próximo vídeo, onde isso fica também cada vez mais claro, quando a matemática ela é utilizada em medidas, onde eles estão, por exemplo, fazendo junto da geologia, junto da química, nós vamos ver como que, na opinião dos próprios alunos, o conhecimento integrado, articulado, ele faz mais sentido para os alunos conhecerem as próprias disciplinas. Eles vão utilizar medidas para poder fazer cálculo de tempo, para poder compreender melhor os fenômenos geológicos, inclusive, da terra, do ambiente, na beira de um rio, que gera poluição, que tem química, que tem biologia, quer dizer, e a matemática está presente como mais um elemento. Então, eu vou mostrar para vocês mais esse excerto de vídeo para que a gente possa, então, avançar nessa compreensão de como um projeto nessa perspectiva ele pode ser desenvolvido, tendo a matemática como um dos conteúdos que ajudam na construção do conhecimento por parte dos alunos. Vamos lá ao próximo vídeo, então. Nesta fase do projeto, os alunos estão desenvolvendo em sala de aula um estudo chamado Riscos Ambientais e a Linha do Tempo. A gente tem que olhar onde é que começou tudo. Onde é que começou tudo? Era pré-cambriana. A gente vai considerar esse marco zero de 4 bilhões e meio de anos. A fita tem 4,5 metros e esses 4,5 metros tem que caber os 4 bilhões e meio de anos. Daqui para cá, ó, você tem todas essas eras até chegar na Cenozoica. A idade geológica da Terra, tá, é uma idade diferente da idade do homem, do tempo do homem. Enquanto a gente leva pouco tempo para utilizar esses recursos e esgotá-lo, a Terra levaria milhares de anos para formar. Esta é a segunda parte da atividade, que começou em sala de aula com a criação da escala do tempo nos 4,5 metros de papel pardo. A viagem é curta, menos de 15 minutos, mas é o bastante para chegar a um ponto do Anhumas, onde as pessoas estão tão perto do rio que a relação torna-se arriscada. As pessoas que vêm pra cá, aí fica falando que era de rio, essas coisas, mas a gente vai fazer o quê? Eu gosto daqui, né? A gente já está acostumado, né? A gente mora porque é o jeito, né? O Ribeirão Anhumas recebe em suas águas, além dos esgotos não tratados de residências, resíduos químicos industriais da região. Olha aí a transversalidade na aula de Química. Ele pode ser jogado na rede de esgoto quando tem, mas ele tem que ser tratado para ser jogado na rede de esgoto. A gente sabe que tem a estação de tratamento Anhumas. Diminui o pH, é isso? Não é só o pH. Por exemplo, se tem resíduos de substâncias orgânicas, em hipótese alguma pode ser jogado, então tem que tirar esses resíduos. Então, assim, tem tratamento biológico, tem tratamento químico e isso deve estar acontecendo dentro da fábrica. As aulas estão mais dinâmicas e elas se ligam entre si, então a gente não aprende só química, assim, só a parte, os átomos se ligam, cálculo só cálculo, geografia só geografia, português só português. Existe todo um ciclo, assim, toda uma ligação entre elas. Isso facilita o aprendizado de todas as matérias no conjunto. A gente aprende de uma forma diferente, onde a gente consegue adquirir melhor os conhecimentos e também usar eles no nosso dia a dia. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham visto nesses dois exemplos, nesses dois excertos de vídeos que eu coloquei no meio dessa discussão, de forma prática e concreta, o que é que nós estamos chamando aqui da pedagogia de projetos e a matemática. Como que ela entra, como a gente está vendo aqui, como uma ferramenta social e não como finalidade na educação. Como que a matemática precisa ser trabalhada de forma integrada com as outras disciplinas, com os outros conhecimentos da escola, num contexto complexo, a partir de problemas reais, e que ela funciona, mais uma vez, como uma ferramenta para o desenvolvimento ético, político, social e humano dos nossos alunos e alunas. Esse é o recado dessa aula, espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e a todas.